Olá, meus queridos, muito bem-vindos ao Plano Final. Hoje eu vou cumprir uma promessa que eu fiz para você de te apresentar algo que eu nunca ofereci antes. É importante que você veja esse vídeo até o final, porque muito provavelmente você nunca mais vai me ver fazendo alguma coisa parecida. Antes da gente começar, eu queria te dizer por que eu decidi fazer isso e por que eu decidi fazer dessa vez. A gente teve o último 50Q da história há pouquinho tempo, há algumas semanas atrás. E nós tivemos mais de 15 mil inscritos nesse evento. Durante as 4 aulas do 50Q, mais de 10 mil pessoas assistiram os nossos encontros e participaram ativamente. Nós tivemos mais de 2 mil pessoas participando dos desafios, foi algo bem grande mesmo. Ao final do 50Q, em que eu te mostrei toda a estratégia da minha filosofia de estudos, em que eu te disse o que deve ser estudado, o que não deve ser estudado, o porquê a lei seca é absolutamente fundamental nos seus estudos de reta final, porque o estudo deve ser focado nas 9+, especialmente nessa reta final, em que eu te disse como a resolução de questões é absurdamente importante, em que eu passei toda a base do que é a minha filosofia, que eu aplico com todos os meus alunos. Eu abri as inscrições para o Missão, meu treinamento fechado. Por óbvio, como acontece em regra, nós tivemos o encerramento das inscrições, nós tivemos nessa turma o preenchimento de todas as vagas e muita gente acabou ficando de fora. Apesar de a gente ter tido uma das maiores turmas da história, muitas pessoas ainda desses 15 mil inscritos ficaram de fora. E eu entendi que essas pessoas que ficaram de fora, talvez não tivessem um direcionamento do que fazer a partir daqui, de hoje até o dia da prova. E é por isso que pela primeira vez, devido à quantidade de pedidos que eu recebi, eu resolvi criar algo novo que eu nunca tinha feito antes. Algo para você que quer estudar, que talvez não tivesse condições de entrar no Missão, que talvez tivesse perdido as inscrições para entrar no Missão ou tivesse chegado quando as vagas já estavam esgotadas, mas precisa de um direcionamento do que precisa ser estudado. Mais de 2 anos depois, mais de 11 turmas depois, eu vou fazer isso pela primeira vez. E é por isso que eu peço tanta atenção a partir de agora, porque é algo que vocês nunca viram antes. Então, vou começar a apresentar os produtos que você vai poder ter acesso a partir de hoje. Eu não vou te fazer uma oferta aqui, eu vou te fazer 3 ofertas. E durante as próximas 24 horas, contadas de amanhã, a partir de amanhã, você vai poder aceitar essas ofertas e seguir com esse planejamento até o dia da sua prova. A primeira oferta que eu tenho para te fazer é algo que eu chamei de PDE. PDE é um planejamento diário estruturado. E por que um planejamento diário estruturado? Porque eu sei que acima de qualquer coisa é absolutamente importante que você tenha clareza do que precisa ser estudado. Você precisa ter clareza do que vai estudar a cada dia, ter um planejamento dos temas que precisam ser estudados para que ao final, no dia da prova, você tenha passado pelo menos pela esmagadora maioria dos temas que podem ser cobrados na sua prova. É assim que a gente se prepara para uma prova de primeira fase, focando nas matérias corretas e focando nos temas mais relevantes dessas matérias. Eles precisam estar destrinchados. Aqui no nosso PDE, nós vamos seguir a mesma filosofia que foi sempre a minha filosofia de estudos, de não estudar todas as matérias, mas focarmos nas 9+. As 9+ correspondem a 58 questões. Gente, 58 questões é 72,5% da sua prova. Pensando que você não precisa gabaritar a prova, pensando que você precisa só de 50%, ou seja, 40 pontos para ser aprovada, é absolutamente inteligente e estratégico que você defina quais matérias estudar e principalmente quais matérias deixar de lado. Com o planejamento diário estruturado, você vai saber exatamente o que estudar e mais do que as matérias que devem ser estudadas, os temas dessas matérias. E mais do que os temas dessas matérias, os artigos que compreendem cada um desses temas. Vai ser um planejamento mastigado para você só sentar, pegar o seu material, seja a lei que você vê no computador ou seja o seu próprio Vlad e estudar aquilo que foi proposto. Para facilitar, eu fiz a cada dia, eu separei a cada dia o que você vai ter que estudar.
Então, quando você abre o planejamento diário estruturado, você vai ter primeiro o seu checklist de aprovação, é algo bastante parecido com o que tem no Missão, esse checklist, com as atividades que você vai fazer a cada dia, a partir do dia 24, com o nosso simulado diagnóstico. Nós teremos 3 simulados ao final, o simulado diagnóstico, o simulado de evolução e o simulado final. E entre mentes, no meio disso tudo, as matérias que precisam ser estudadas a cada dia. Então, você vai precisar estudar a lei. Nós vamos ter algo para fazer questões, ou você faça questões num livro que você tiver, ou na internet, por conta própria, e o gabarito comentado. Todo o seu checklist de aprovação vai estar constante aqui. E depois, lá no PDE, dia a dia, você vai receber o que precisa fazer. No simulado diagnóstico, você vai receber também o seu gabarito mapeado para colocar as suas respostas e entender em quais das matérias você está indo pior. Porque quando você sabe em qual matéria você está indo pior, você sabe que é nela que você precisa focar a sua atenção para conseguir melhorar a sua nota e sair do platô dos 20 e tantos pontos, dos 30 e tantos pontos. E aí, dia a dia, você recebe um mapeamento do que deve ser estudado. Por exemplo, no dia 2, Civil e Trabalho, você vai abrir o seu PDE e você vai ter acesso ao que precisa ser estudado em civil. 3 temas: pessoas, bens e fatos jurídicos, e os artigos que compreendem esses temas. Se você clicar aqui, você consegue acessar a legislação respectiva. Então, você tem acesso ao Código Civil. Aqui embaixo, trabalho, no mesmo primeiro dia, no dia 25 de janeiro. Em trabalho, você vai ter os artigos que precisam ser estudados e vai ter acesso a ACF, que compreende os artigos 7 e 8 que precisam ser vistos, e a ACLT, nos artigos 1 a 12, que tratam sobre a introdução, 57 e 75, que falam sobre a duração do trabalho, e o teletrabalho, nos artigos 75A a 75E, que também é uma novidade trabalhista dos últimos anos. Tudo vai ser mapeado por dia, vai ser entregue esse planejamento para que você não se perca no que precisa ser estudado. Alguns temas vão necessitar de estudo teórico e quando isso acontecer, eu vou apontar que você precisa, além da legislação, estudar a parte teórica desses temas. Legal? Então, o PDE vai ser a sua solução se você quer estudar por conta própria, mas está perdida na organização. Não sabe o que estudar, não sabe o que precisa ser estudado, não sabe os temas mais relevantes, os temas que precisam ser vistos a cada dia. Se você precisa dessa organização e desse planejamento, eu vou fazer para você e você pode ter entregue de mãos beijadas tudo que precisa ser visto até a data da sua prova. Então, este foi o primeiro produto. O nosso segundo produto é o que vocês mais me pediram durante o 50Q. Todos os dias eu recebia dezenas de mensagens pedindo esse mapeamento. E a verdade é que é algo que eu sempre dei de bônus para os meus alunos do Missão. Sempre foi um bônus muito especial, porque é um trabalho de meses e meses e meses. Fiquei mais de 4 meses só mapeando as provas passadas, mais de 20 exames, levantando questão por questão, quais artigos justificavam cada resposta e depois fazendo um planilhamento desses artigos. A cada nova prova, eu faço uma atualização desses artigos para que essas planilhas fiquem sempre atualizadas. São, no total, mais de 20 provas mapeadas. E aqui nós temos o suprassumo da FGV, dos temas preferidos da FGV. A FGV ela tem um padrão de predileção claro. Em todas as provas, há aqueles artigos que eles cobram vez após vez após vez. Quando você tem em mãos esse planejamento, você sabe que para aqueles artigos você tem que dar uma atenção especial, que você não pode ir para a prova sem saber desses artigos. E você vai poder adquirir esse mapa da prova com 21 planilhas de todos os códigos, súmulas, leis e OJs. É algo que eu nunca vendi separadamente, sempre foi um bônus, um dos melhores bônus do Missão, e pela primeira vez você vai conseguir comprar esse material separado. E por fim, o nosso arsenal de questões. Não dá para ir para a prova sem fazer questões. Ir para a prova sem fazer questões é como você ir para uma guerra sem nunca ter travado uma batalha sequer. Sem nunca, digo mais, sem nunca ter feito um treino sequer. É claro que a derrota nesse caso é muito mais evidente, porque você não sabe o que esperar.
Quando você faz questões, principalmente quando você faz questões da banca, você se acostuma com o padrão da banca. Mais do que isso, você entende quais são os seus pontos fracos, em quais matérias você precisa de ajuda, quais matérias não estão muito claras, quais partes teóricas não ficaram bem compreendidas. Fazer questões vai te dar um termômetro e vai te preparar para o que está por vir. Porque quando você está acostumado a fazer centenas de questões, você não se surpreende na hora da prova. Por isso, é absolutamente essencial que as questões estejam no seu planejamento, seja pelo Arsenal, seja por qualquer outra forma. No Arsenal, nós temos não só as questões, mas também o elemento mais fundamental, que é o gabarito comentado. Se você simplesmente faz questões e só vê se acertou ou errou, você não está entendendo por que você acertou ou errou aquelas questões. Você simplesmente está jogando a sujeira para baixo do tapete, porque não entender a justificativa do seu erro vai fazer com que você cometa esse erro novamente e o seu trabalho é absolutamente perdido. Então, fazer questão sem entender o porquê você está acertando ou errando é a maior perda de tempo que há. É necessário que você entenda ponto a ponto a justificativa das alternativas que você errou, as pegadinhas que você caiu, os artigos que justificam essas alternativas. E é por isso que no arsenal de questões você vai ter uma batelada, uma bateria gigante de questões separadas por matéria e com os gabaritos comentados. Se você abre aqui, por exemplo, nós temos as questões que precisam ser respondidas. Veja, só o primeiro arsenal tem 91 páginas de questões separadas por matéria. Então, as questões de administrativo que precisam ser feitas, depois as questões de civil, e você vai modelar conforme você siga nos seus estudos. E depois, o gabarito comentado também com a cópia de todas as questões e todos os gabaritos de todas essas matérias. É algo absolutamente completo para você se preparar. Então, eu disse que eu nunca fiz isso e provavelmente, reitero, nunca mais eu faço. Esse 37º exame é realmente um momento especial, é um momento histórico, é por isso que eu vou oferecer isso para você pela primeira vez. E agora você deve estar pensando, Manda, quanto isso vai me custar? Bom, eu sentei aqui com o meu time para a gente definir o valor e foi uma tarefa muito difícil. Porque, por exemplo, o mapa da prova é algo que deveria custar muito, porque foram meses e meses e meses de trabalho para fazer esse planilhamento todo. É algo que a gente nunca nem colocou preço. Então, foi realmente difícil. E nós entendemos que o preço justo para cada um deles seria de R$ 197. Ou seja, tudo isso sairia por R$ 591 no total, os 3 elementos. Mas eu resolvi fazer algo especial hoje. Se você entrar nessa primeira turma por 24 horas do PDE, você vai pagar 12 vezes de R$ 19,66. Se você quiser pagar à vista, o valor é de R$ 197. Mas, adquirindo também o arsenal de questões e o mapa da prova, você vai ter um mega desconto. Pelo arsenal de questões, com 6 arsenais e não apenas um, que vão ser liberados a cada semana, você vai pagar 12 vezes de R$ 9,68. É só você marcar aqui, quando você for comprar o PDE, você marca que quer adquirir junto o arsenal de questões e você marca que quer adquirir junto o mapa da prova. Pelo mapa da prova, você vai pagar o valor meramente simbólico de 6 vezes de R$ 8,64. É o meu presente para você que vai fazer o 37º exame e que precisa de ajuda. Então, somando tudo isso, se você for pagar à vista, se você for pagar parcelado, você vai pagar R$ 403. E se você for pagar à vista, o total é de R$ 341 pelos 3 programas. Você consegue adquirir apenas o PDE separadamente, pelas mesmas 12 vezes de R$ 19,66 ou R$ 197 à vista. Lembrando, se você deixar para comprar qualquer outro dia, se você não comprar tudo junto, o arsenal, o mapa e o PDE, você vai pagar R$ 197 por cada um. Amanda, eu entrei no PDE agora, mas só depois de 3 dias eu fui ver que faz mais sentido comprar as questões também. Beleza, você pode comprar, mas o valor vai ser R$ 197.
Esse valor promocional de R$ 47,00 à vista pelo mapa e de R$ 97,00 à vista pelo Arsenal, você só vai conseguir nesse momento. E como é que vai funcionar para a gente fazer as inscrições? Amanhã, dia 24, às 9 horas da manhã, eu vou abrir para todos os grupos dos interessados automaticamente o acesso a essa compra. E por que é importante que a gente abra ao mesmo momento? Porque nós vamos ter, como sempre, bônus para os primeiros inscritos. Qual vai ser o bônus? Os 50 primeiros a fazerem a inscrição vão ganhar acesso à Masterclass do Projeto Docs. A Masterclass que vai te ensinar, depois que você pegar sua carteira, virar Doc, a prospectar clientes. Se você fosse comprar só a Masterclass hoje, e ela é vendida separadamente, você pagaria mais do que no próprio PDE. Você pagaria R$ 297. Então é isso, meus queridos. Estejam todos prontos amanhã, 9 horas da manhã. Acorda cedo, coloca o despertador, porque se você for um dos 50 primeiros, e provavelmente essas vagas vão se encerrar muito rapidamente, você vai conseguir de bônus a Masterclass do Projeto Docs. E eu quis ter certeza que o PDE, o mapa e o Arsenal, nesse lançamento, fossem feitos por um valor que qualquer um pode comprar. Afinal, um PDE por 12 vezes de R$19,66, um mapa por 12 vezes de R$9,68, você não compra nenhuma coxinha por R$9,68, e o mapa da prova por 6 vezes de R$8,64, que é um trabalho de vários meses, um mapeamento de vários meses, que vai te dar o caminho das pedras dos artigos preferidos da FGV. Eu tenho certeza que isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar, e principalmente por esse valor que eu estou oferecendo. As inscrições vão ficar abertas só por 24 horas. Então, no dia 25 de janeiro, às 9 horas da manhã, ninguém mais consegue entrar. Mais uma informação final: o PDE ele é liberado assim que você compra, então é o produto principal, você consegue comprar, assim que o seu pagamento for liberado pela plataforma, você já recebe o acesso, mas em relação ao mapa e ao Arsenal, você vai receber no dia subsequente. Então, o mapa com as planilhas e o primeiro Arsenal no dia 25, porque a gente vai ter que colocá-los manualmente para ver quem entrou em cada um dos programas, a gente exporta a lista e coloca vocês lá dentro. Amanhã, 9 horas, preparem-se todos e assim que vocês entrarem, a gente vai abrir os grupos, você manda uma hashtag Tô no PDE. Então é isso, meus queridos. Eu vejo vocês lá dentro e até mais.